começando o nosso JuliCast, a verdade nua e crua, trazendo a você a expectativa de um futuro melhor. Eu sou a Juliane, imagem e semelhança, mãe, filha, esposa, trabalhadora, assim como muitos de vocês. Então, sem mais delongas, agradecendo os nossos patrocinadores, Padaria e Confeitaria Belo Pan, para encomendas 3217-1754, Open Door Síndico Profissional. Abra as portas para essa nova experiência. 549-9119-0577. Estacionamento da Coronel, no bairro São Pelegrino, próximo à Estação Férrea. Galina Motopeças, no bairro Desvio Risso, Rua Antônio Gregol, número 88. Os Véios da Kombi Genilda. Espaço Pérola, um lugar para se desenvolver e se conectar com pessoas. Você pode nos acompanhar aqui no YouTube, JuliCast Verdades, através do Facebook da Rádio Aliança 87.5, todos os sábados às 15 horas estamos lá. E hoje, gente, o que faz um deputado federal? Deputado federal, a princípio, é um representante eleito pelo povo para ocupar a Câmara, tendo como atribuições, legislar e fiscalizar. E vamos conhecer um pouco mais de um deputado federal mais votado aqui da nossa região, aqui de Caxias. Ele obteve 140.634 votos. Em Caxias apenas foi 52.135 votos. É voto, né? E vamos falar com, então, o 7º deputado mais votado no Rio Grande do Sul inteiro, Maurício Marcon. Seja bem-vindo ao JuliCast, Maurício. Muito obrigado, agradeço o convite. Assim que o convite veio, a gente tentou encaixar, pegamos uma semana que viemos antes para Caxias do Sul, normalmente nossa viagem é na quinta-feira, né? Sim. E quando a gente vem. Então, realmente o mais votado da história da Serra, o que me dá muito orgulho, que tinha umas tranqueiras antes aí que tinham esse posto e a gente conseguiu tirar, né? Então, isso a gente nos deixa muito feliz. Quando a gente fala em 52 mil votos em Caxias do Sul, nós estamos falando de quase 22% do eleitorado caxiense que votou em algum candidato, votou em mim. Né? Então, a responsabilidade também, ela é multiplicada pelo número de votos. Né? A gente sabe que 140 mil pessoas é muita gente. Eu que tenho a imagem do Maracanã cheio na final de 99, quando tinha 100 mil pessoas, que o Juventude... É mais que isso. Foi campeão, é um Maracanã e meio, praticamente. Sem recurso público, fazendo campanha baseada em valores e princípios, usando as ferramentas grátis que dispõe. Não gastei R$1 em impulsionamento na campanha. O dinheiro gasto na campanha foi basicamente para pagar advogado e contador, que são obrigatórios. Sim. Fiz alguns santinhos aí, mas realmente foi uma campanha muito humilde, o que prova que produto bom, às vezes, não precisa ter tanta propaganda. Né? As pessoas, às vezes, se enganam na história, que tem que ter muito dinheiro para se eleger, o que não é verdade. Né? Todas as vezes que eu concorri, nunca gastei muito. Para vereador, eu acho que proporcionalmente foi a que eu mais gastei, porque a gente recebeu uma verba extra aí do Salim Matar, na época, fez uma doação para os candidatos que defendiam o liberalismo, e aí a gente acabou recebendo um valor aqui, acho que eu recebi 10 mil, que também para uma campanha, convenhamos, não é o divisor de águas, mas eu acho que baseado em valores e princípios que as pessoas hoje, eu sempre costumo dizer que elas têm sede de verdade. Se identificam. Elas têm sede de verdade. Então, tu falaste aí sobre as prerrogativas de um parlamentar, legislar e fiscalizar. Isso é o que está no papel, né? Porque no Brasil de hoje... Pode incluir aí emendas, que é uma coisa que a gente tem um jeito de trabalhar tentando fazer diferente, que é uma compra de votos indireta. Então, a gente está tentando não fazer isso, através de algumas métricas que a gente criou, enfim. Então, o parlamentar hoje no Brasil, ele teve o seu trabalho de legislar, principalmente usurpado pelo Supremo, algo que a gente está tentando reverter, até para manter a república e a democracia como ela deve ser mantida. Então, os desafios são grandes nesse 23 até 26 aí, que é o nosso mandato. Legal. Mas... Hoje tu conseguiu ler os patrocínios? Patrícia falou que tu estava nervosa com esses dias. Viu? Não, eu disse que contigo ia ser mais tranquilo. É mais tranquilo. Eu vi até no site da Câmara, já tá lá. Emendas também. Em algum... Eu estava procurando ali, até para trazer para nós conversar, né? Alguns dados.
E tinha um campo lá que já estava escrito, além de legislar, já estava lá emendas parlamentares. Só não passou por lei isso, né? Algo que... Sim. A emenda, ela tem dois lados. Ela tem o lado que, se ela fosse distribuída com um critério, assim, com seriedade, ela seria algo muito positivo, no meu ponto de vista. O problema é que no Brasil se criou a destinação para comprar votos, né? E aí isso é muito ruim. Porque a emenda nada mais é do que um representante de determinada região que sabe as necessidades da determinada região e manda o dinheiro para aquela determinada coisa que precisa fazer. Sim. Essa seria o princípio da coisa. Mas, normalmente, tu troca esse apoio com prefeitos e vereadores para que eles te ajudem a se eleger numa próxima. É o que uma boa parte faz. Então, isso não é republicano, né? Porque, inclusive, tu acaba deixando pessoas que queiram ser deputadas federais muito para trás na corrida para vencer uma eleição. Porque imagina você, eu tenho quase 45 milhões por ano para mandar de emendas. Sim. Isso dá 180 milhões em 4 anos. Eu vou concorrer com um cara que não teve R$1 de emenda. Então, é complicado para alguém conseguir lograr êxito numa eleição. Então, a visibilidade que já tem também, né? Isso, além de todo o valor, tu tem uma visibilidade... Isso, tu acaba criando um desequilíbrio, né? Mas assim, eu acho que em vida, nós não vamos conseguir mudar isso, infelizmente. Eu não vejo muita perspectiva. O que seria legal é que, se fossem as eleições, né, elas fossem que nem eu me elegeria pela Serra, alguém se elegeria por Porto Alegre, fosse mais regionalizado, né? Sim. Que é o distrital que a gente chama, né? Mas daí sim, aí eu teria que mandar só o dinheiro para a Serra. Assim, do jeito que eu posso mandar para qualquer lugar, posso fazer parceria com qualquer prefeito, enfim. Inclusive, aconteceu já algumas situações curiosas. Contar uma aqui que não faz muito essa. Um prefeito de uma cidade veio até nosso gabinete. Não é da nossa região. Veio até o gabinete, a gente recebe bastante prefeito, vereador, enfim. E pedindo verbas, enfim, mas assim, tudo republicano, né? E ele me disse o seguinte: olha, tu fez tantos votos na cidade, agora não me lembro quantos votos eu fiz, a gente pode aumentar muito isso. Eu disse, bacana, né? Espero que sim, né? Com o meu trabalho, enfim. Se tu mandar uma verba, a gente pode aumentar, posso trabalhar. Eu disse, olha, esses votos eu não quero, falei pra ele. Porque o meu voto é um voto ideológico, não é um voto comprado. Daí o prefeito ficou assim, queria se enfiar embaixo da mesa, porque estão tão acostumados, né, a esse diálogo cabuloso que existe em Brasília, que quando encontra alguém que não comunga desse mundo, digamos, causa até um espanto. Mas saiu de lá me dando parabéns e que estava muito contente de ver que tinha uma renovação, enfim. E são curiosidades que a gente vive, né? Até baseado nessas coisas que eu vi em Brasília, a gente criou a tal da emenda do milhão, que foi meio caótica agora nessa primeira edição, eu vi. por questões do aplicativo conseguir sustentar. Nós, quando criamos o aplicativo, a gente imaginava que ia ter 100, 200 votos nessas emendas. E nós tivemos quase 9 milhões de acessos em 28 dias no aplicativo. E no último dia da votação, nós tivemos um ataque hacker. Foi um ataque que tu compra na internet em 10, 20 dólares e eles colocam 50 mil acessos na hora para derrubar o aplicativo. Olha. E aí e como nós não tínhamos uma constituição, digamos, da emenda do milhão, ano que vem a gente vai fazer, então vai ter algumas alternativas para quando acontecerem determinadas situações. E aí, mas no fim saiu basicamente todo mundo feliz. A gente acabou premiando os seis municípios que chegaram na final. E é uma forma de privilegiar, inclusive, os municípios que nunca recebem verbas. Por quê? Porque lá em Brasília, a métrica usada, tu chega no gabinete, tem uma folha, em cima dessa folha tem quantos votos tu fez por cidade. Daí o parlamentar se baseia se vai mandar recurso ou não pelo número de votos. Como são cidades pequenas, por exemplo, Vista Alegre do Prata, né, cidades... Acho que Vista Alegre não tem nem 2 mil habitantes, se não me engano. Não tem como fazer muito voto numa cidade que não tem voto, né? Sim. E aí os políticos acabam não mandando verba pra lá porque não tem voto. Onde tem mais gente, se tem mais votos, se manda mais dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu criei um método para que municípios de menos de 30 mil habitantes pudessem acessar, né? Através onde os gaúchos, né, pudessem opinar qual que seria mais relevante. Aí virou uma campanha, né? Vista Alegre do Prata, que eu citei, por exemplo, teve a festa no último fim de semana, pararam um show para o pessoal votar. No município mesmo, eles faziam uma blitz
Todo mundo que passava na Júlio de Castilhos deles lá, eles mandavam encostar e só saía se votasse. Entra lá se tu Então votar. realmente foi, né? Eu já recebi se imagens. Engajou bastante. São José do Norte, a prefeita, eu recebi mensagem, ela parou um baile pro pessoal, era um baile com gaiteiro tocando, parou pra falar da votação, enfim. E aí, a gente sabe que teve muita coisa para melhorar, vai melhorar, mas assim, é uma tentativa de fazer algo diferente, né? A gente recebe críticas. Eu recebi mensagem, inclusive, de gente dizendo que tinha petista ainda trazer voto para o município ganhar. Então foi muito bacana, assim. Mas a gente tem que melhorar. Eu sabia que ia ter bastante desafios, eu não imaginava que ia ter o desafio do aplicativo, porque realmente o número de acesso, a gente teve 175 mil cadastros. Então é muita coisa. O meu devia estar lá no... Tu chegou a votar? Não consegui. Não conseguiu, consegui. Tentei entrar, não consegui. No nosso prognóstico do ano que vem, se nós tivermos dificuldades, assim, que o aplicativo caia há tanto tempo, a gente vai jogar a votação pro Instagram, para ter... eu não queria jogar pro Instagram, porque justamente uma das críticas que me fizeram... Não, é que quando tu vai subindo as escadinhas, né? Tu vai ficando mais perto do sol, digamos assim, né? Quanto mais perto do sol tu tá, mais tu pode se queimar. Então tu tem que saber que... E querem te queimar, inclusive, né? Sim. Então tu tem que cuidar o máximo possível para estar sempre blindado. Então por que eu fiz um aplicativo? Porque se eu fizesse no Instagram, iam dizer que eu tava fazendo para ganhar seguidor. E o cadastro que eu tenho no aplicativo não fica comigo, porque o cadastro nada mais é do que tu sair do aplicativo, se logar pelo Facebook ou pelo Gmail e voltar ao aplicativo. O Gmail e o Facebook te dão autorização para tu conseguir votar. Essa é a... Então eu não sei o nome de uma pessoa que entrou. A gente só tem quantas pessoas se cadastraram porque elas foram autorizadas a votar, né? E aí o que acontece? Se eu encaminhasse para o Instagram, por óbvio as pessoas iam conhecer meu trabalho, iam me seguir, enfim. Então eu já fiz para não ter isso. Mas é uma alternativa que eu vou ter que criar caso o aplicativo caia por tantas horas, porque outros ataques devem vir, né? Conforme foi ganhando notoriedade isso. Porque todo o Rio Grande do Sul falou disso nas últimas semanas. Até porque, né, que nem tu disse, é inovador. É inovador. Né? Se mais pessoas, né, mais deputados, né, tentassem fazer algo do gênero, seria muito mais correto, né? O Marcel, ele faz através de... Tu pode inscrever o projeto e ele julga lá o projeto se é relevante ou não, né? Através de edital. E é isso, eu acho que os outros fazem tudo por indicação mesmo, né? Então, tu por exemplo... Tu me dá os votos, eu te dou o dinheiro. Numa próxima campanha, eu poderia pegar... Tu, por exemplo, que vai querer concorrer a vereadora, eu poderia ter feito uma parceria contigo, tu dizia um lugar que eu mandava para uma emenda... Tu me conseguia 50, 60 votos, porque é uma rua calçada, é alguma coisa, né? E aí, tu me ajuda e eu te ajudo, com o dinheiro dos outros. Então, eu tentei cortar esse... Né? Tanto é que eu não olhei quem que se inscreveu, se era do PT, se era do PCdoB, se era do PSOL, MDB, PP. Pra mim não faz diferença, porque como era a população que ia julgar, o que eu percebi nisso tudo é que tem muitos municípios, eu ouvi de munícipes, que o prefeito não quis cadastrar, porque ele tem parceria com outro deputado. Então, divulgaria o meu nome na cidade. Mas uma das coisas mais legais que aconteceu foi o presidente do TCE do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, compartilhou a minha live, falando da emenda milhão do aplicativo. Então, eu acho que é o poder, assim, judiciário, digamos assim, compreendeu que é uma coisa positiva. Fiquei muito contente ao ver que ele tinha compartilhado. Excelente isso, né? Porque... não é só uma visibilidade, mas é pro projeto em si, né? E o que aconteceu, então? Eu queria fazer algo que eu não ganhasse politicamente, mas que as pessoas pudessem opinar. E aí é muito tênue, porque para as pessoas opinar, tu tem que ser conhecido o projeto, né? Então é difícil de ou tu decide, né? Monocraticamente, ou tu dá o poder às pessoas. E quando eu dei o poder às pessoas, foi uma loucura. Então, ano que vem eu tenho algumas mudanças que nós vamos fazer, assim, por exemplo, em vez de colocar as 3 faixas, que eu quero fazer 4 faixas, colocar uma por mês, então vai ser uma coisa mais calma de se fazer, né? Menos acessos, digamos assim. Apesar que todo mundo gostou da ideia e todo mundo queria votar, né? Então, teve votações, assim, que foram... o resultado foi 12 votos a diferença. Então, eu vi. 12 votos, então foi muito apertado. Eu acho que foi Nova Roma e... Santa Teresa. E a Santa Teresa deu uma disparada no fim, porque alguns políticos, inclusive, não do meu partido, eu fiquei sabendo que tem conexão com a cidade,
foram atrás de divulgar nas suas redes para fazer voto para Santa Teresa. Então, veja você que a gente conseguiu engajar muito mais. Lá em Brasília, esse projeto chegou, inclusive, no PL, né? Que a gente levou lá. E o pessoal que lida com o partido lá me falou que, inclusive, quer replicar para outros lugares do Brasil. Eu acho isso bacana, porque eu vou contar um caso aqui do Matheus Simões. Hoje ele é vice-governador de Minas Gerais. Matheus Simões, quando foi eleito vereador, ele foi um dos 4 primeiros vereadores eleitos pelo Novo. Ele, na vereança em Belo Horizonte, eles tinham carro, motorista particular vereador, motorista particular e auxílio terno. E ele chegou lá e ele disse que ele não ia usar, ele começou a divulgar para a imprensa isso, porque ninguém, como todo mundo tinha, ninguém dava bola. E começou a bater forte nisso. Os colegas odiavam ele, né? Porque imagina, né? E aí a imprensa começou a divulgar e a população começou a cobrar os parlamentares. Resultado da ópera, tiraram o motorista e tiraram o auxílio paletó. O que eu quero dizer com isso? Que eu não vou conseguir mudar tudo, mas o foco é dar um exemplo para que pessoas possam ver que existem outros métodos para tu fazer uma política transparente, limpa e que não tenha essa troca que eu considero não benéfica para a comunidade. Para ninguém, né? Para a comunidade principalmente, né? Porque eu penso como o povo, né? Eu sou do povo, cresci, né? Então, eu penso o lado do povo. O povo em si não ganha, né? Com isso. Tu acaba ganhando, às vezes, uma rua calçada, alguma coisa assim. Mas tantos outros benefícios que tu poderia ter, né? O Estado, o que ele te tira, ele não te devolve. Se ele te tirar R$100, pode ter certeza que tu vai receber 20. Né? Os outros 80 se perdem no caminho. Por isso que eu sou um liberal, né? Eu acredito que o Estado tem que cobrar menos impostos, deixar as pessoas... Aí tem exemplos, a gente tem exemplos, 2 exemplos clássicos no Brasil que eu vejo. São exemplos muito distintos, mas que levam ao mesmo resultado. Qual é o setor que o Estado menos participa no Brasil hoje? É o agrícola. Nos últimos 50 anos, nós deixamos de ser importadores de alimentos para ser o celeiro do mundo. Exportadores. Por quê? É um setor que o Estado ele não vai lá ver se o teu trigo tá desse jeito, se o teu milho. Ele não incomoda, entendeu? Então, se desenvolveu. E tem um outro, que é, por exemplo, o setor de apostas esportivas, que surgiu no Brasil há 4 anos, 5 talvez atrás, e hoje é um setor que movimenta muita grana, né? Patrocina clubes, enfim, tem patrocínios em rádios e por aí vai, que é também um setor onde não há regulamentação, nem mínima, né? Seria um campo libertário, assim, onde existe zero regulamentação. Como se desenvolve? O que eu quero dizer com isso? Que onde o Estado não incomoda, não cerceia o direito do ser humano produzir e de se desenvolver, a gente consegue se desenvolver de uma forma mais rápida. Isso pode ser visto em países do mundo, né? A gente tem Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, países que são liberais econômicos, que são muito mais ricos do que nós. Eu costumo dizer que o americano, ele não tem 6 braços, 4 cabeças, 8 pernas. Ele tem a mesma coisa que nós somos iguais. A diferença é quanto o Estado asfixia, né, a produção, o desenvolvimento, a criação, né, porque a partir do momento que quanto mais impostos tu cobra, mais dificuldades tu cobra, menos incentivos a pessoa tem em fazer algo. A gente pode ver isso atualmente, né? A quantidade de impostos que está sendo criada e subindo, a quantidade de impostos que tá subindo. Bom brasileiro, né? Procura aquele meio de ou não pagar ou segura o seu dinheiro. Inclusive, esse é um fato importante que tu falou, que o Taxad, né, nosso ministro da Economia, vem criando novas taxas e a arrecadação federal diminuiu 4%. Porque existe uma coisa chamada curva de Laffer, que ela é, né, um meio círculo, um semicírculo, e ela mostra que tu tem um ponto de equilíbrio. A partir daquele ponto, se tu começar a cobrar mais imposto, tu vai arrecadar menos. É um exemplo clássico. Imagine uma padaria que tudo que ela produzir em lucro tem que ir para o Estado, 100% de imposto. Ela não vai ter incentivo nenhum em produzir. E a mesma padaria, se não pagar nenhum real de imposto, ela vai produzir muito, mas ela não vai gerar nada para o Estado, digamos, né? Então, tu precisa ter um equilíbrio onde o que ela produza seja confortável para ela pagar em parte de impostos, ter serviços, né, retornados, mas também ter o seu lucro garantido.
Então, a partir desse momento, o Brasil já está nesse patamar há algum tempo. Inclusive, o governo Bolsonaro foi depois de muitos... o Lula pegou com eu acho que foi 122 dias que o brasileiro precisava trabalhar quando ele assumiu, depois do Fernando Henrique, e o PT entregou com 153 dias. Então, eles aumentaram muito a carga tributária. O Bolsonaro já tinha diminuído para 149 dias. Agora isso vai aumentar de novo, né? Porque eles entendem que um Estado gigante é propulsor econômico. Eles usam um modelo keynesiano que já foi comprovadamente aí na Argentina, Venezuela, que não funciona, né? Então, aquele assistencialismo barato, que tu deixa a pessoa na miséria para que ela vote em ti. Ela nunca vai ser rica, ela nunca vai ter condições, mas ela vai sempre votar em ti. Então, eles acreditam na miséria, na perpetuação da miséria, para que ele se perpetue no poder. Engraçado que ele não vai lá para a Inglaterra ou para a França, ele não fica num hotelzinho, uma estrela, né? Ele vai para os... Fica nos melhores hotéis, né? Até esse ano eles já gastaram 45 milhões em viagens, né? Então, é muito dinheiro, né, gente? Então, tu tira ali da padaria para sustentar um rei que vive super bem, né? Então no meu ponto de vista, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas eu quero voltar um pouquinho. Vamos, eu vou ser mais rápido nas perguntas. Trajetória política. Uhum. Começou vereador Caxias, 2 anos. Começou a minha trajetória política, ela se inicia em 2002, quando eu me filio ao PSDB e a Ieda é eleita governadora do Rio Grande do Sul. Por que eu me filiei ao PSDB na época? Porque eu tinha uma professora, a professora Elaine, que já está em Deus, faleceu faz uns 2 anos, uma querida, uma pessoa maravilhosa, e ela estava nesse partido na época, e esse partido era o que antagonizava com o petismo, né? Então, óbvio, eu sempre fui antipetista. Nunca acreditei do lado do mal, né? Sempre quis estar do lado do bem. E aí me filiei e fui numa reunião, numa sala que nem existe mais na Câmara de Vereadores, que virou gabinete, depois que os números de vereadores foram aumentados, que só se discutia cargos naquela reunião e eu estava muito incomodado. E por que eu estava incomodado? Porque eu fui lá para discutir benfeitorias que o governo poderia fazer para o povo. E lá tinha várias pessoas falando sobre cargos. E aquilo me decepcionou muito, eu disse, nunca mais me meto nisso aí, e abandonei. Continuei acompanhando, né, muito, tal, sempre gostei, mas eu disse, não é pra mim. Os anos passaram e em 2016, meu irmão, num almoço, quando a minha mãe ainda era viva, ela devia estar em março, talvez abril, e a minha mãe, o meu irmão disse, vai de uma vez, concorre a vereador, tu gosta tanto, eu te dou 300, 400 pila pra tu fazer a campanha. Eu disse, então eu vou. Aí minha mãe tava na ponta da mesa, mas nem pensar, porque tu tem um coração muito bom, porque tu vai sofrer, porque não sei o quê, porque não sei o quê, né? Vão te judiar e tal. Mãe, né? Aí eu disse como bom filho, desobedeci. Fui atrás de trocar de partido na época, não dava mais, acabei concorrendo em 2016 pelo PSDB. Campanha totalmente analógica, rua, panfleto, né? Tentei fazer algumas coisas de vídeos, mas é até engraçado os vídeos de 2016, porque... A gente vai ter que achar esses vídeos. Tem que entra lá no Facebook, dá uma procurada que estão lá. Mas é muito ruim, assim. Mas tudo tem um começo, né? Aí fiz 1.181 votos, foi uma boa votação, porque fazer mais de 1.000 votos em Caxias do Sul é um divisor de águas, assim, não é fácil. Fiz 1.181 na época, fiquei de segundo suplente. Na época tinha a junção dos partidos, enfim, era um conglomerado ali de 4 partidos, PSDB... PSC, que não existe mais, Mudem, que não existe mais, e tinha mais um, que agora não vou me lembrar. E aí, acabei que fiquei de segundo suplente, mas em nenhum momento cheguei perto de assumir. Aí gostei da coisa, a mosquinha azul picou, e aí em 2017 já saí, assim que deu pra sair do partido, já saí, abri mão da suplência, enfim. Fui pro Novo, ajudei a construir o Novo em Caxias, e em 2018 concorri a federal daí, aí já usando mais rede social e menos o analógico, que eu já vi que não tinha sentido nenhum, com muito pouco recurso também. Fiquei de primeiro suplente de deputado federal. Fiz 11.003 votos, 8.540, acho, em Caxias do Sul. Suplente do Van Hatten. Do Van Hatten, que tinha sido o deputado federal mais votado na época. Eu só não virei deputado porque em 2016 houve uma reforma eleitoral e a emenda Tiririca, o que é a Tiririca? Que alguém que faça muito voto não puxe outro.
Mas até aquela eleição de 2014 eu teria sido eleito deputado federal. Mas Deus sabe o que faz, ele queria que eu entrasse pela porta da frente e assim foi, né? 4 anos depois. Em 2020, então, a gente fez todo um trabalho também de 2018 até 2020. Cheguei como favorito em 2020, a gente via a repercussão na rua, a minha rede social já era muito forte, alguns vídeos tinham viralizado, enfim. E eu imaginava que eu ia me eleger. Ser o mais votado foi uma consequência, mas eu imaginava que eu ia me eleger. 2020 fui o mais votado, daí, né, 5.618 votos. Foi uma eleição bem conturbada por causa da pandemia, porque no dia deu problema no TSE, não sei se o pessoal lembra, então eu comecei em terceiro, aí atualizou ali para 11%, estava em primeiro, e depois só atualizou com 22%, depois com 40 e pouco, depois com 80 e pouco. Então a gente não teve aquela... Eu não fui crescendo, né? Eu fiquei em terceiro, primeiro, mas tu nunca sabia de onde é que vinham os votos. Tava um negócio muito confuso. Aí me elegi como mais votado, aí sim, aí com a tribuna eu sempre imaginei que quando eu tivesse a tribuna a gente ia conseguir decolar. Né? Porque aquilo que eu falei no começo, as pessoas têm sede de verdade. Como eu não tenho o rabo preso, não devo favor a um deputado, a um senador, então eu sempre fui o que eu sou, né? E aí sim, aí em 2020, depois que eu assumi, aí a carreira realmente deslanchou, cheguei a concorrer a deputado federal em 22, eu imaginava que eu tinha boas perspectivas de eleição, mesmo sem recurso público, mesmo estando em um partido que não tinha assim uma força, uma capilaridade, né, no estado. E aí aconteceu uma situação inclusive curiosa, né, que esse partido Podemos que eu tô hoje, enfim, ele tinha um deputado que era o Maurício Dzendrick, que esse deputado ele tinha apoio de 50%, de 50 dos 53 deputados estaduais que estavam concorrendo. Ele teve mais de 2 milhões de reais ele gastou na campanha. Nossa. Ele tinha tido um mandato com mais de 100 milhões enviado para o Rio Grande do Sul. Então ele era franquíssimo favorito. E eu corria por fora pela segunda cadeira, né? Resultado, eu fui o mais votado, fiz o dobro de votos do que ele. E por 1.000 e poucos votos ele nem sequer se elegeu. Ele é meu suplente. Então olhem como foi forte a minha eleição, né? Sim. E que nem tu falou no começo, aí 52 mil votos só em Caxias, fiz 80 mil votos na Serra, e eu fiz votos nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Tem uma curiosidade que Tucuruçu do Sul, eu recebi uma mensagem, eu estava em Passo Fundo, em campanha, com o professor Cláudio, que nós ajudamos também a eleger deputado estadual, tá voando aí, até tu tem que trazer ele aqui também. Já tentei contato, tô em contato. Tá, não, qualquer coisa me avisa. E nós estávamos em Tucuruçu, nós estávamos em Passo Fundo e recebi uma mensagem de apoio em Tucuruçu do Sul. Não faço ideia onde é que é Tucuruçu do Sul, fui procurar, né? E é na fronteira com Santa Catarina. Eu imaginava que era lá pela região de Pelotas. Pro outro lado, né? É que o Sul a gente pega o Rio Grande do Sul, nosso Sul, mas pro Brasil inteiro nós moramos no Sul. Daí fui ver, e aí eu olhei quem tinha feito voto em Tucuruçu do Sul em 2018. E tinha 30 parlamentares que tinham feito voto em Tucuruçu do Sul. Dos 31 teve 30 deputados que fizeram votos em Tucuruçu do Sul, dos 31 que se elegem, são 31 cadeiras. Todo mundo que fez voto em Tucuruçu do Sul se elegeu em 2018. E eu disse, vou fazer voto em Tucuruçu do Sul, e fiquei animado, né? E realmente fiz. Eu não sei agora de cabeça quantos. Fiz alguns votos, foi mais de 2, assim. Acho que foi uns 8, 7, 8. Que é bem pequenininha a cidade. E eu realmente me elegi, né? Então ali era uma semana antes da eleição, 10 dias. E eu disse, bem animado. E logo que começou a apuração, essa em 2022 foi uma apuração normal. Eu até os 20 e poucos % eu era o primeiro do estado. E a Rosane de Oliveira, né? Inclusive, uma jornalista aí do Grupo RBS, dizia que eu era um youtuber. Né? Tentando sempre desmerecer, né? Tenho certeza. Muitos, na verdade, algumas pessoas que a gente encontra levam mais pro lado de youtuber, né? Curiosidade, eu não tinha nem canal do YouTube naquela época. Né? Mas então, não é bem assim. Eu era algo que eu nem tinha canal, né? Agora eu tenho um canalzinho lá, mas o YouTube ele não entrega muito material. O meu forte mesmo é o Facebook, ainda. E então, é sempre desmerecendo, né? Quem faz um trabalho, ela podia ter dito, olha, esse parlamentar nem dinheiro público usou, é um vereador de Caxias, tá? Não, é um youtuber. Mas menor gasto da Câmara de Vereadores. Menor gasto de campanha do Brasil, entre todos os parlamentares. De campanha. Eu gastei 50 centavos por voto. Foi muito pouco. Eu fiz mais voto do que santinho. Eu fiz 140 mil e fiz 106 mil santinhos.
Foi um case, assim, bem legal. Mas assim, aí me elegi, né? E aí sim, daí como federal agora, já sou vice-líder da oposição, que para mim é um orgulho bem bacana. A gente vai lançar aí nos próximos dias um site que mostra como cada parlamentar vota, que eu considero que é algo fundamental para a nossa república, inclusive para mostrar quem são os que mentem para o povo, né? Que dizem defender algo e chegam lá e fazem outra coisa. Então, isso estou me colocando bastante em risco, mas se um dia eu me for muito cedo porque alguém me aprontou alguma coisa, tem esses momentos aqui para lembrar que alguém tentou deixar algo positivo para o Brasil, né? Não, mas vai durar muito. A Patrícia cuida bem. Cuida bem. Atuação no plenário. Para quem, né, só vê os vídeos do Maurício lá na tribuna, né? Temos aí, então, 451 propostas legislativas. Minhas? Tuas. Tudo isso? Tudo Ah, isso. tem bastante. Viu? Eu falei pro Tu tirou da onde esse dado aí? Do site da Câmara. Câmara. Que a gente faz bastante pedidos de informação, enfim, incomoda bastante, né? Tem relatorias, enfim. Tem coisas que nem passa por mim, né? A turma que trabalha comigo tem carta branca, então, por exemplo, a gente fez um pedido de informação que eu descobri sobre a questão das nossas reservas de petróleo, que no Brasil não existe uma legislação que tu é obrigado a mostrar. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, os nossos alimentos são transportados através de estradas. Então, tu tem que ter uma reserva garantida para tu, pelo menos, em caso de crise, estourar uma guerra, tipo, a China invadir Taiwan, enfim, o Irã declara guerra a Israel, isso vai levar o preço do petróleo lá para cima. A gente tem que ter uma segurança energética. Nos Estados Unidos, eles divulgam, acho que toda semana, esse dado, ou todo mês. Enfim, eles divulgam. E no Brasil não tem. E por que eu pedi isso? Porque teve uma época que o governo abandonou o PPI, que era a paridade do preço internacional, né? Que é que tu compra a 10 e tu vende a 11 aqui, né? Então eles abandonaram isso, então eles estavam cobrando a 10 e vendendo a 7. E aí eles estavam queimando as reservas. Eu queria saber e descobri que eles realmente queimaram as reservas e colocaram o Brasil num ponto que poderia ter dado problema. Então, é esse tipo de coisa que a gente muitas vezes faz. A gente teve um outro, eu vou lançar inclusive agora, saindo daqui, essa semana tinha um projeto de um parlamentar do Rio de Janeiro, do União Brasil, que era criminalizar o Uber, ou o motorista de aplicativo, que não tivesse troco em dinheiro. E aí virou uma piada a tal do proposta, porque a gente até deu risada, é bem engraçado o vídeo. Mas, por exemplo, eu fui relator, então eu pedi pela rejeição do projeto. Então a gente consegue enterrar esse tipo de projeto. A gente fica lá cuidando, qual que é muito ruim, a gente pega para nós e derruba. Então são muitas vezes coisas que não aparecem, né? Porque, claro, a rede social, ela tem um algoritmo e tu tem que respeitar o algoritmo para tu ter alcance que tu deseja. Não adianta, por exemplo, no Facebook, se tu postar 5 coisas por dia, ele vai te matar. O Facebook não admite que tu poste muito. Que é um contrassenso, né? Teoricamente deveria ser o contrário. Já o Instagram não tem tanto esse filtro, né? O do TikTok eu não consigo entender o algoritmo dele até hoje. É um algoritmo que ele não tem uma lógica. Tem vídeo que tu posta lá que dá 1000 visualizações e nas outras redes dá milhares, centenas de milhares. E tem vídeo que tive vídeo que bateu mais de 1 milhão no TikTok e que não bombou nas outras redes. Então eu não consegui identificar o público ainda daquela rede lá. Mas enfim, todas têm as suas características, né? Então se eu postar tudo que eu faço, fica um negócio que fica insuportável também. Ninguém vai passar 24 horas lá te olhando. Mas assim, quem me diz que eu não faço nada, até essas críticas agora elas meio que desapareceram. Aqui na Câmara diminuiu bastante. Essa, né? Porque essa crítica eu sofria muito aqui na Câmara de Vereadores, que eu não protocolava projetos, né? E quem fala isso é porque ou desconhecimento ou mau caratismo. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente está entregando agora, que não foi um projeto, mas foi um trabalho que a gente fez, inclusive recebendo ameaça, de uma quebra de monopólio do serviço funerário, né? O vereador, ele consegue legislar sobre 3% da legislação nacional. Então, tu mais do que muito nome de rua, algumas coisas, data comemorativa, muito específico assim, tu não consegue fazer muita coisa. Então, se fosse para apresentar um projeto de nome de rua, por exemplo, não vou perder meu tempo, né? Acho que a pessoa não está querendo isso. Não, sem contar que tu paga daí 12 mil reais por mês pra pessoa fazer nome de rua. E o nome de rua, ele tem uma característica muito interessante, que as pessoas pensam, o nome de rua. Mas o nome de rua é uma compra indireta de votos. Porque o que acontece? Tu pega alguém, tu vai lá e tu coloca o nome do pai do cara que morreu, o nome da rua.
Cara, esse cara vai ser eternamente grato ao vereador. Entendeu? Então é uma troca indireta de apoio. E a pessoa, na sua simplicidade, humildade, botou o nome, fez muita coisa, né? Enfim. É a gratidão, né? Gratidão, essa é a palavra. Fica grata Isso aí. porque fez aquilo ali a vida inteira, não interessa do que, né, se a pessoa tá indo bem ou indo mal, a vida inteira vai votar naquela pessoa. Mas as pessoas não dão valor é um parlamento que eu faço parte, né? E no parlamento eu estou lá para falar. E a força do falar, eu posso dar 3 exemplos. A primeira é essa do Serviço Funerário em Caxias do Sul, que realmente é uma coisa assim que explora a população no pior dia possível, que quando tu perde um parente, tu precisa enterrar ele, tu não tem concorrência, tu não tem oferta, tu não tem alternativa, tu é obrigado a pagar 8, 10 mil reais mesmo sem ter condições. Coisa que tu faz um enterro em Nova Petrópolis por 2,5, tá? Então a gente fez esse estudo. Como é que eu consegui quebrar isso? Com muita briga, com muita falação. Porque isso é uma coisa do Poder Executivo que nos enrolou por 3 anos e ainda não saiu, mas agora teve o decreto, enfim, a gente tem uma perspectiva positiva. A desenrolar. A gente teve a questão da PL da censura, que visava do Orlando Silva, um comunista, que queria, obviamente, censurar a rede social. 2630. Isso, PL 2630, que é onde a gente tem uma liberdade de expressão ainda, mesmo que muitas vezes... Como eu tive essa semana aqui, me denunciaram o Space Liberdade, lá derrubaram, o Alexandre de Moraes derrubou a página deles, enfim. Nem sabe o motivo, porque está em segredos de justiça, então. Mas eles queriam basicamente ter o poder para derrubar todo mundo, então, através da falação, do parlamento, da divulgação, a gente conseguiu barrar. E teve o terceiro, que é a questão do assassinato de bebês, né? Que quando a ministra Rosa Weber colocou deu seu voto, retornou o julgamento de algo que não deveria ser julgado pelo Supremo, enfim, ela acabou que através do parlamento, das falas, as pessoas foram comunicadas do que estava acontecendo e houve uma revolta e aí, inclusive, o Senado, mais de 40 assinaturas, protocolou uma PEC que deve ser votada ainda esse ano para colocar que desde a concepção o feto tenha os seus direitos, né? Então, o que acontece? O parlamento, ele é importante por isso. Se nós dependêssemos, assim, Ju, da mídia tradicional, a Globo, ela tem interesse na censura da rede social, porque as pessoas hoje saíram da Globo para se informar e se informam através da rede social. Então, o alcance que ela tinha... Até saiu um dado agora, não faz muito eles atingiram 100 milhões de espectadores, agora, 6 anos depois, eles já atingem 76. E caindo, né? E caindo. Porque ninguém, sinceramente, a pessoa que para na frente de uma televisão para assistir um encontro com uma Fátima... não para mais. Não para mais, né? Hoje tu tem alternativas. Então eles eram patrocinadores desse projeto para que se restringisse, né, a liberdade e eles pudessem voltar a ter um público que fosse obrigado a assistir eles. Então existe uma coisa chamada lobby lá, que é muito forte. E nós, através desse, às vezes não protocolação de projetos, mas de divulgação do que está acontecendo, eu considero que também seja muito importante. Não, é importante, né? Mas é que por isso, para derrubar, né, essa falácia de que não... o cara que fala isso aí, ele é um completo ignorante. Porque tu olha que nem aqui, a votação em plenário, né? 187 votações em plenário. Nunca... As minhas? Eu nem sabia que era tudo isso. Viu? Tô trazendo dados até para ele, não? Esse dado eu não tinha. E discursos? 82 discursos. 82 discursos. Basicamente, acho que poucas vezes eu não falei, né? Porque lá é um ambiente que dos 100% de parlamentares, talvez 30% usem a tribuna, talvez nem isso. Muitos ficam muito presos a emendas, né? A fazer coisas que não são, digamos, republicanas, que eu considero. Mas cada um tem o seu público, faz o seu jeito e a gente tem que respeitar. Até porque alguns, se for falar, vão ser criticados pelo povo, né? Tem um, que eu não vou citar o nome dele, que ele não tem condições nenhuma de falar. Eu acho que tem vários. Ele não sabe ler, assim. Até aconteceu uma coisa curiosa esses dias no corredores da Câmara lá, que tem sempre um pessoal que faz cortes, enfim, vídeos para o YouTube, enfim. E me pararam, né? E aquele dia eles estavam tentando pegar quem não sabia onde é que era a Argentina. Então eles trouxeram um mapa da América do Sul, América Latina, acho que pegava desde os Estados Unidos lá para baixo, e aí eles pediam para o parlamentar apontar onde é que era a Argentina. E eu apontei, fácil, né? Sim. E eles me disseram, tu sabe, tá? Eles disseram, me olharam e disseram, teve um parlamentar, inclusive,
que disse que esse mapa não era da América e que estavam querendo fazer uma pegadinha com ele. Então, vejam vocês, né? E o parlamento, querendo ou não, ele é o reflexo da sociedade, né? Ele é o reflexo do povo. Então, infelizmente, a gente ainda tem muito parlamentar eleito com milhares e milhares de votos que não sabe onde é a Argentina no mapa. É assustador. É assustador. Claro que o mapa não tinha escrito Argentina, né? Só Sim, tinha né? os desenhos dos né? países. As divisórias, às vezes, divisões. Desafios no exercício do mandato. Maior desafio, assim, O maior desafio, com certeza, é ficar longe da minha família. Com certeza, não tenho a menor dúvida, assim. Eu sinto muita falta. Eu e meu pai, pela minha mãe ter falecido, enfim, ele é dependente. Todos nós somos dependentes um do outro, que a gente sempre foi uma família muito próxima, unida. Os irmãos, enfim, a mãe, o pai. Então eu me sinto, assim, como o mais velho, o cara que precisaria estar mais, né? Então a questão da minha família eu sinto bastante. É o meu maior desafio, com certeza. Ficar longe. Ficar longe. Você disse que é o vice-líder da oposição, né? Somos em 10, né? Um dos. Buscar o consenso dentro da oposição. Essa é uma boa pergunta, porque o que acontece? Primeiro a gente tem que definir o que é oposição, né? Então esse estudo que eu fiz, que a gente vai colocar no site, enfim, acho que esse fim de semana, se tudo der certo, vai estar posto para o público. A gente primeiro define o que é oposição. O cara que vota conosco, né? Então a gente tem que ter... Eu sou muito hierárquico. O que o líder Jordi manda eu votar, eu voto, porque eu sou oposição, né? Eu não fico questionando. Então, assim, a gente faz um consenso, discute o assunto, mas a palavra final é do líder. E eu acho que é assim que funciona as democracias maduras, tanto a americana como a inglesa, né? Que são bipartidários, e na Inglaterra tem 3 partidos, mas basicamente são 2, né? Os liberais, lá tem conservadores, trabalhistas e os liberais. Os liberais não pegam um primeiro-ministro desde, acho que faz quase 100 anos. Então, são mais 2 partidos. Então, os parlamentares do partido, eles obedecem, né, a quem ele... Tu não vê um republicano votando com um democrata. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil precisa melhorar. Então, quando tu me faz essa pergunta, primeiro a gente precisou estabelecer quem é a oposição. Para nós não acharmos, por exemplo, que parlamentares que se vendem sendo oposição, mas na hora do voto, votam com o governo para ter benesses, né? Benesses. Então, primeira parte é a gente separar quem é quem. A gente separou, já sabe com quem a gente pode contar. Agora, o nosso próximo passo é divulgar amplamente isso, para constranger mesmo os parlamentares, que eventualmente se dizem de direita e são de esquerda, votam com a esquerda. Se venderam de direita e estão sendo esquerda. E depois nós tendo esse núcleo fechado, mesmo que sendo de 120, 130 parlamentares, que é mais ou menos o que vai ser, a gente votar conjuntamente para mostrar a nossa força. Então eu acho que é isso. Eu acho que o povo tem que ter esse poder de cobrar o parlamentar para ele votar como ele prometeu que ia votar na campanha. Ótimo. Casamento. Qual dos? Pois é, né? Isso é uma curiosidade, né? Eu soube já que teve um outro casamento antes da Patrícia. Teve um outro casamento e as pessoas se surpreendem quando eu falo, né? Eu comecei a namorar com 17 anos, fiquei 12 anos com a minha outra esposa, digamos assim, com a minha ex-mulher. Né? Não deu certo, cada um foi pro seu lado, foi ser feliz e tá tudo certo. Né? Tivemos momentos de muitas felicidades, outros nem tanto, mas sempre tranquilo. Me separei, né? Aí comecei a ficar com a Patrícia, que nós já éramos amigos há 15 anos, né? Sim. E aí casamos agora em 2023, nós vamos fazer 5 anos de casados agora. Então, dia 8 de dezembro, faz 5 anos de casado. E é muito pertinho bom. Aí, vamos ver a festa. Porque a comemoração. a gente já tá 7 anos junto e a gente sabe, né, que o casamento... Tu tá casado há quanto tempo? Vai fazer 11 anos, 11 dia anos. 15 agora. O casamento é uma transformação, né? Aquela paixão, onde tu tá em cada canto da casa, nos primeiros dias tu joga a mulher não né? quer nem saber. Aquela loucura, né? E com o tempo isso já amadurece. Nos primeiros meses ali, isso. né? Não tem hora, não tem lugar, nada, né? E depois amadurece. Aí tu passa a ter uma companheira, uma amiga, o amor. A paixão se transforma em amor, né? Respeito, enfim. Eu acho que a gente vive... A gente tá na transição da fase de jogar ela nas paredes, né? Do começo. Ela é muito minha parceira, entendeu? Ela é muito... Bom, a Patrícia, eu te confesso que eu não tenho nenhuma reclamação da minha esposa, assim, não posso... Ela me acompanha, ela me ajuda, ela me apoia, ela é perfeita, assim, eu não consigo encontrar alguém
que eu pudesse dizer, pô, se ela melhorasse nisso ia ser melhor, sabe? Eu não consigo encontrar isso nela. Então, a gente tem uma relação muito bacana. E o meu pai sempre me ensinou, né? Que case com alguém que vai ser uma ótima mãe para os teus filhos. E confesso que na minha ex-mulher eu não via essa dedicação que teria para um filho, né? A gente ainda não tem filhos, mas eu tenho certeza que quando ela tem outra criança perto, enfim, quando ela pode ajudar, ela é maravilhosa. Então, Brilha os olhos. vai ser uma ótima mãe. E por fim, né? A gente tem que casar com alguém que lá quando a gente tiver 80 anos, quando o biruliro já não funciona tão bem, a gente possa sentar, tomar um chimarrão e ver prazer naquilo de conversar com a pessoa, né? Então eu vejo... Junto, né? Tá junto. Então, muita gente baseia um casamento na questão, como é que é a tua vida sexual? Tipo, cara, isso é a coisa menos importante que tem. Eu vejo, assim, a parceria, a amizade. Eu tive momentos difíceis, por exemplo, no fim do ano passado, momentos psicológicos difíceis, até pela pressão, pela responsabilidade. Sai de vereador para ser deputado, né? E a Patrícia foi maravilhosa. Então, ela teve momentos, assim, na vida dela. Quando nós começamos a namorar, eu tava num momento que eu me separei, então eu tinha que dar um dinheiro pra ex-mulher, pra gente se organizar, enfim. Ela pegou o carro dela, ela vendeu o carro dela, ela me deu o dinheiro. Então, assim, é nesses momentos que a gente valoriza com quem a gente tá, né? Uhum. E, claro, depois que tu tem a fama, tu tem um poder, como eu tenho hoje como deputado, tem poder, né? Uhum. Aparece todo tipo de proposta, né? Tu passa a ser... Tu fica avisado, Fica avisado, né? Tá na vitrine. Tá na vitrine. E isso aí, pra mim, graças a Deus, não me contempla, assim. Por isso que eu dou muito valor aos amigos antigos, né? Ontem fui jantar com o meu melhor amigo, o Eloy, e até a Patrícia falou quando eu liguei pra ele, porque eu tava reclamando do aplicativo e tal. Ele me disse, tô fazendo a nenê dormir, que já fala contigo, não sei o que. Eu disse, Bico, vamos... Chamando ele de Bico. Bico, vamos jantar, tô com saudade dele. Eu também tô com saudade. Daí tava no Viva Voz, daí a Patrícia, dois marmanjos, eu tô com saudade. Então fomos ontem, conversamos, botamos o assunto em dia, mas eu valorizo muito os meus amigos né? Porque o pós agora realmente vem muita gente se aproximar, inclusive querer... usufruir do crédito que tu construiu, da tua história, né? Para se eleger e coisa. Então, eu sempre cuido muito, sim, faço uma análise profunda de cada um para... Na verdade, eu acho errado, sei lá, tu usar a influência, né? Digamos, porque eu tô num grupo contigo que a pessoa lá tem que me ouvir. Não, ela tem que me ouvir porque eu sou eu. Construir a história, né? Cada um tem que construir a sua história. Construir a sua história. Que tu tem que ter algum benchmark, como a gente fala na economia, que é alguém que tu balize, né? Que tu olhe... O meu, por exemplo, foi o Marcel, né? Eu sempre achei ele um ótimo orador e um jeito de se expressar, sem rabo preso, enfim. Então, eu sempre me baseei nele. Mas cada um tem o seu jeito, né? Eu já falei. Cada um vai encontrar o caminho que deve seguir. Né? Às vezes, não sou tão bom de discurso, mas tu pode ser muito bom em relação com a comunidade, enfim. Então, todo mundo tem que... E sempre lembrar, né? Que nem eu falei no grupo já, que a política, ela é um lugar para tu servir, não se servir. Né? Então, quem entra na política tem que saber disso, que tu tá ali para servir ao próximo, não para se servir. Então, isso é... E o aprendizado para ti nessa trajetória política? Eu acho que é grande, a gente amadurece muito. A Patrícia, que me conhece há muitos anos, ela disse que eu saí de um 8 para 80, hoje eu sou um cara mais ponderado, por mais que as pessoas não acreditem, né? Eu sou um cara ponderado, eu consigo ponderar. Antigamente eu não existia nem ponderação. Então eu acho que a idade traz também, né? Tu tem quantos anos? Vou te pegar aqui. 34. 34. 34, 35, né? Eu tenho 36. A nossa cabeça de 20 anos, quando a gente tinha 20 anos, não é a mesma, né? Não. E o mais legal é que na faixa dos 30, a gente enxerga que quando nós tiver 60, nós vamos saber mais do que nós temos 30, né? Só que quando a gente tinha 20, a gente achava que sabia mais do que quem tinha 60. Achava que sabia tudo, ó. E hoje a gente vê que a gente era uma desgraça, né? Então, eu acho que a experiência, ela, claro, que vem com esses contatos, né? Uma coisa que a política traz que é muito legal, onde eu tô hoje, tu tem contatos com pessoas que tu admira muito. Por exemplo, o Faur. Cara, o Sargento Faur é uma lenda. Hoje eu vivo com uma lenda lá. Eu posso chamar ele de amigo, a gente se cumprimenta, a gente conversa. Ele é surdo, inclusive. Se tu falar com ele de costas, ele não te ouve.
Conviver com o Nicolas. Cara, o Nicolas é o melhor orador do Brasil, talvez, nos últimos 50 anos. Ele é um orador que ele fala e tu para ouvir ele. Ele tem uma capacidade de retórica muito grande. Então, eu posso chamar ele de amigo hoje. Então, essas coisas, elas são muito bacanas, entendeu? Tipo, tá em contato, por exemplo, com o presidente Bolsonaro. É muito legal. Eu acho que isso... Tu pega essas experiências, essas pessoas e tu traz pra ti também. Então, tudo agrega, né? Como tem pessoas que me admiram e acham bacana conviver comigo. Então, tudo isso é muito legal, sabe? Mas uma coisa que a política traz, que eu vejo que muitos se perdem lá, como tu tá muito no holoforte, como... Por exemplo, eu fui aqui no cemitério agora, eu te falei 10 minutos. Dos 25 que eu fiquei lá, acho que uns 10, 15 eu fiquei conversando que as pessoas me param. Então, no cemitério. Então, se tu começar a se achar melhor que os outros, tipo, sabe? Isso destrói a tua carreira. Isso destrói a tua pessoa. Então, tu tem que ser... Tu tem que... Uma das coisas que o político tem que aprender é a questão da humildade. Eu sempre digo que eu sou um funcionário das pessoas. Quando as pessoas me requisitam, eu preciso, né, prestar contas a ela. Então, muita gente se perde nisso. Eu vejo muito mesmo. Bom, quando eu era vereador, tinha gente que se achava porque era assessor de vereador. Assessor. Então, assim, a humildade, ela é muito importante na política, porque como tu tá sempre exposto, tu começa a achar que tu é o gás da coca. E aí tu te perde. Tem vários exemplos no mundo, né, de políticos que sucumbiram por causa disso. Vários exemplos. Que achavam que eram o maior... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Aquela que era... Puxa, eu tava com o nome agora, que ela foi eleita com mais de 1 milhão de votos, né, em São Paulo, depois ela fez 13 mil votos. Que ela era comunicadora, uma loira. Meu Deus do céu, gente. Fugiu o nome também. Me fugiu totalmente. Pra tu ver como é a insignificância dela hoje, né? Ela foi eleita com mais de 1 milhão de votos. Ela se achava o gás da coca. Todo mundo fala que se achava o gás da coca. E depois ela fez 13 mil votos. Então, assim, veja só. Eu já vou me lembrar o nome dela. É porque daí já tinha uma certa fama, né? Ganhou, fez nada com o seu mandato e... E aí tu vê... Saiu a nada. Isso é um negócio que, quando tu chega lá em Brasília, tem pessoas que tu super admirava e que tu se decepciona. E tem pessoas que, tipo, tu achava que elas eram legais e tu vira fãzaço delas, entendeu? Então, Cara, mas eu fugi o nome da mulher. Ela... Meu Deus do céu. Bom, enfim. Até o fim do podcast, acho que eu me lembro. Planos futuros. Planos futuros. Tem um filho, eu acho que chegou a hora, né? Eu quero muito ter um filho. Eu acho que uma vida... Claro que a gente vai tentar e depende de Deus, né? Se ele achar que eu tenho outra missão, é outra missão. Mas eu gostaria de ser pai, né? E meu plano futuro é, em 2026, na política, concorrer de novo. Eu vou lutar para ser reeleito e, se possível, com o maior número de votos possível. Em 2030, ir ao Senado. E em 2034, eu tenho o sonho de concorrer à presidência, né? Concorrer, vencer do jeito que eu faço, política eu sei que é muito difícil, mas o concorrer eu acho que é uma história, é um case, sabe, Caxias nunca teve alguém que concorresse à presidência, então seria, essa daí, como é que é o nome dela? Joyce Hasselman, essa daí. Ah, sim. Joyce Hasselman. Essa daí sucumbiu. O Frota, ele é tido, teve um garçom lá da Câmara, que ele me disse, cara, tu é o cara mais legal que tem aqui, porque, né, tu nos trata bem e tal. E eu disse, quem foi o pior de todos? O Frota, dele. Cara, o Frota era um escroto, assim, terrível. Ainda não deixou de ser, né? E já ele era disse, antes, eu acho. Também não se elegeu. E o cara, foi a deputado estadual pra tentar se eleger, nem assim. E ele disse que o cara mais fantástico que passou por lá se chamava Clodovil. Diz que o Clodovil era o cara, assim, que ele trabalha lá há muitos anos, lá no 10º andar. Diz que era fantástico. Então, olha só, né? Que bacana. E, inclusive, o Clodovil teve aquela época das sandálias da humildade, do pânico, lembra? Que ele não queria colocar. E o cara falou, ele era a pessoa mais maravilhosa que eu conheci aqui como deputado. Então, quando tu conhece o ser humano frente a frente, é diferente, né? É diferente. Às vezes ele te surpreende pra mais, às vezes pra menos, né? Tem os dois lados. Bom quando é pra mais, né? Bom quando é pra pra menos. Por isso, às vezes a gente faz aquela ideia, né, da pessoa,
deputado, né? Ai, tem acesso, ai, não dá pra chegar perto, ai. Mas é que uns colocam não, essas né? barreiras, né? Tem parlamentar que coloca essa barreira. Tipo, já me falaram diversas vezes, tu tem que andar com segurança. Eu disse, eu não vou andar com segurança. Não vou. Se Deus me protege, Deus sabe. Eu sei que a gente se expõe bastante e tal, mas eu não consigo me ver andando com alguém ao meu redor, entendeu? Inclusive, essa semana, Porra, hoje eu tô ruim pra nome, cara. Deputado... Meu Deus, eu não posso... Se eu não lembrar o nome dele em 1 minuto, eu não posso nem contar A história. a história. Não vou me lembrar. Deixar a segurança pra presidente. E aí ele me disse, cara, tu precisa de um segurança e tal. Eu disse, pá, mas não... Um que foi ator da Globo, cara. E ele é deputado. Meu Deus do céu. Bota aí ator da Globo, deputado. Procura ali, nego, pra nós achar. Cara, quem que que fiasco, eu não me lembrar o nome dele. Bah, eu sou muito ruim pra nome. Nome e rosto, pra mim, é difícil. Se eu ver o teu marido amanhã na rua, eu não vou lembrar. Ah, mas também é muita gente, né? Não, mas eu sempre fui ruim. Sempre fui muito ruim. O rosto até eu lembro. Agora o nome. O nome, pra mim... O que eu uso pra lembrar o nome? Normalmente eu faço associações. Por exemplo, o teu nome é o nome da primeira menina que eu beijei. Vixe! Então eu me lembro do nome da menina, porque foi a primeira, tu nunca Sim. esquece. Então eu não me esqueço do teu nome. Assim, eu sempre faço associação com alguma coisa, porque senão eu me esqueço. Eu faço associação, mas não assim. Eu faço, eu conheço o fulano lá, é o mesmo nome. Achou? Apareceu vários. Não, mas meu Deus do céu, cara. Ai, que saco, eu fico bravo quando eu não lembro. Mas é um que tá em exercício de mandato. São 512. 513. 13. Mas um não sou eu. 12. 12 mais 1. 512 mais 1. Cara, ele tá aqui, ó, caindo, Ele é né? do PL? É do PL? É o Thiago Galhardo. Não. Não, Thiago. Não, que é deputado, rapaz. Porra. Vai perguntando que eu vou me lembrar aqui. Vai perguntando que eu vou só botar uma palavra que eu já vou me lembrar aqui. Que ele me diz de segurança. Já puxa. Já puxa. Mas não sei, andar com segurança... É uma... né? É um É que segurança. muitos parlamentares alguém. acabam... Mário Frias. Mário Frias. Faz tempo que ele não tá, né? Mas era do tempo que tu assistia Malhação. Olha, eu vou te dizer que eu assisti bem pouco Malhação. Mas porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, ele era... Mas essa época aí, tinha, sei lá, eu devia ter uns Que a Paty falou 14? que ele era o muso dele, assim, da Globo. Mas eu devia ter uns 14. Eu Mas já trabalhava fora. Mas, por nessa exemplo, época. o que eu queria dizer com tudo isso? Que é uma pessoa que se preocupa com a minha segurança, entendeu? Que é um Sim. colega, alguém que tá preocupado, alguém que... É uma pessoa que tu admira, Tem que entendeu? andar com Que ele não alguém. precisaria disso, entendeu? Mas ele veio me parabenizar pelo trabalho e dizer, cara, fica ligado, porque é perigoso o que a gente faz e tal, e tal, e tal. Então, assim, isso que eu quero dizer é que tem pessoas que, tipo, ator da Globo, deputado, não podia nem tá aí pra mim, né? Vem Lá falar do contigo. interior, um deputadinho, né? Digamos assim. O que a gente vê nas mídias hoje também, né? De deputado morrendo. Não, mas deputado não morre, cara. Tu sabia que desde a redemocratização nunca morreu um deputado? O que morre é vereador. Vereador matam esses bastante. tempos foi um aí. Mas Pouco tempo aí. vários no Rio de Janeiro tem uma cidade que mataram 3. Uau. Procura, mataram... É que aqui ainda tá mais eu penso calmo. Caxias, né? Caxias nós temos aqui, tranquilo. Ainda tá mais tranquilo. calmo. Ainda tá, né? Mas é que Caxias, tu vai ver, assim, a nossa Câmara, a oposição ao governo não é muita oposição. É que aqui o PT... Temos ali 23. 3. Aqui nós temos o Renatinho, que é do PCdoB, que é um querido. É o parlamentar mais legal que tem na Câmara, né? E eu aprendi a admirar ele. E mesmo sendo do PCdoB, ele é um cara que não comunga muito das ideias, mas tá no PCdoB. É uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem. Tá lá. Tem a Estela, né, que é muito jovem, tem muito para aprender. Tem o Lucas, que é muito articulado. O Lucas Carenato é articulado. E tem a Rose Frigeri agora, que querida, ela também é perdida, eu acho. Assim, ela queria, eu cumprimento ela, falo com ela, mas ela não tem muito assim... Ela é professora de história, professora, né? Então, assim, é uma turma mais light, assim, não é tu não tem um PSOL, tu não tem aquela turma das mulheres que te condenam porque tu corta os pelos do sovaco, né? Lá em Brasília tem. Lá em Brasília tem de tudo.
Tu tem algumas figuras lá que tu te assusta, Que sim. é punk? É punk. Então aqui a gente ainda tem algo mais light, né? São pessoas que tu consegue conversar com elas, né? Tem figuras lá em Brasília que tu não tem diálogo, né? Tipo Fernanda Melchiona. Cara, tem como tu conversar com uma pessoa daquela ali? Uma pessoa totalmente radicalizada, né? Pega uma Luciana Genro que defendeu o Hamas. Sim. Né? Não, Tipo, como é que tu vai Luciana sentar Genro e é conversar fora, com... né, gente? Não tem condições. Então, assim, tem todos os tipos em todos os lugares, né? Bacana toda essa trajetória, né? Ai, gente, não é fácil. Nós já temos aí quase uma hora trovando. Vamos Marcão, encaminhar pro fim, vamos então. ligeiro, porque nós temos que almoçar daqui a pouco. Isso hein? aí. Então, assim, pra nós finalizar, um jogo rápido. Tá. Deus, Tudo. família, Tudo ao quadrado. Patrícia. Tudo ao cubo. Porque assim, é que uma coisa completa a outra, né? Deus me deu a minha família e me deu a Patrícia. Então, o tudo, quando eu falo de Deus, é tudo que ele pôde me oferecer, né? Se tu pegar a história minha e da Patrícia, ela contou, enfim, é uma história complexa, que tu vê que era pra ser, que Deus desenhou aquilo. Eu sempre peço muito, todo o discurso que eu faço, eu rezo pro Espírito Santo fazer de mim um instrumento do que eu estou falando. E muita coisa que vem na minha cabeça, na hora, coisas, eu tenho certeza que é Deus que me guia, sabe? Então, assim, quando eu falo que Deus é tudo que essas coisas boas que tem na minha vida que eu peço para Ele, para me guiar, me iluminar, me trazer e saber que as dificuldades vão vir, que as dificuldades fazem parte, que as dificuldades nos fazem crescer e elas vêm bastante, né? E eu aprendo muito na dificuldade. Então, uma das coisas que eu tenho certeza absoluta é que é uma passagem, isso que eu estou vivendo, que eu tenho que fazer o melhor que eu puder e que eu tenho certeza que um dia Deus vai me receber e dizer: que bom, meu filho, que tu pôde me ouvir e fazer o que eu, pelo menos em parte, que eu queria que tu fizesse. Cumprir a tua missão. Então eu tenho isso, essa é a palavra. Eu tenho uma missão de vida e tudo eu deixo que a coisa evolua. Por isso que eu não tenho medo, entendeu? Tipo, Deus sabe, se for para me levar, Ele vai me levar. Assim, eu tava agora aqui no cemitério e só fazer um parênteses, me chamou a atenção no túmulo do lado a mesma data. Os caras erraram, né? Era nascimento e morte mesmo, eu só olhei o mês e o ano. Aí eu fui olhar do lado, era um dia só de vida. E era um bebê que nasceu, faleceu. Sim. E tinha uma mensagem, eu li a mensagem da mãe, tá do lado do túmulo da minha mãe. De 2010 o bebê faleceu. E tinha uma mensagem muito bonita que dizia: você mudou a minha vida mesmo estando aqui só por um dia. Então, assim, o tempo, ele é relativo para Deus, né? O tempo que eu preciso para fazer a minha obra aqui, ele é relativo. Então, enquanto Deus achar que eu devo estar aqui, eu estou aqui, né? Quando Ele me chamar, eu vou por junto dele. Então, assim, eu não tenho muito problema com esse negócio assim, tipo, vai morrer amanhã, tá bom, tudo certo. Graças a Deus, eu sou uma obra de Deus, né? Porque minha mãe teve toxo quando ela estava grávida de mim. E ela precisava me abortar, foi a recomendação médica. Ela foi na frente do sacrário e ela disse: Deus, que meu filho nasça vivo e que seja um servo teu. Ela me contou isso com 23 anos, quando eu fui ser ministro da comunhão. Então, e eu sempre fui coroinha, sempre fui muito ligado. Eu não vou na missa um domingo, para mim, a semana é uma bosta, assim, é muito ruim. Então, eu me conecto com Deus muito na missa, eu sempre rezo e tal. Então, assim, eu tenho uma segurança em Deus que ninguém me tira, entende? Então, assim, para mim, eu não as dificuldades que nem as pessoas vêm me xingam na rede social e cara, zero, entendeu? Tipo, é zero. A pessoa que perde 1 minuto da vida dela pra me xingar achando que vai me atingir, ela perdeu 1 minuto da vida dela, porque assim, ela fala muito mais de quem ela é do que eu sou, né? Então, assim, pra mim eu sou blindado, eu posso dizer isso. A minha blindagem é Deus. Então, quando me pediu Deus, é tudo. Isso aí. Juventude. Tudo. Não, essa não. Eu ia pedir primeiro um medo. Medo? Um medo. O medo de perder a Patrícia. Eu tenho. De ela se encher o saco, de me largar, Porque, assim, ela é muito... A minha mãe, ela era o meu porto seguro, né? A minha mãe, ela sempre foi... Enfim, nossa relação era muito próxima. E tu vê como eu confio em Deus, né? No dia do velório dela, era o cara mais sereno lá. Assim, eu sabia que ela estava em Deus, que... depois eu tive alguns sonhos com ela, que eu sei que é ela.
Então, assim, eu sempre fui muito, assim, mas precisava de alguém que me desse um suporte. Logo que minha mãe faleceu, eu me separei e a Patrícia entrou na minha vida. Então, ela é o meu suporte. Ela é a base para que eu possa fazer um discurso, para que eu possa trabalhar, para que eu, né, ela encarne, né, o espiritual eu tenho forte, mas a gente sempre precisa de alguém sozinho. Se tu botar um ser humano numa ilha, ele se mata, né? Então, ela é o... Mas ela me diz que gosta de mim, então eu acho que por enquanto... Tá tranquilo. E eu sustento que eu possa ser um bom marido também, para que eu nunca tenha a chance de perdê-la, né? Não, ela falou, se vocês assistirem lá, ela falou que é um bom marido. Eu me esforço. Eu acho que sempre dá para melhorar, mas eu me esforço. Que o papel do homem é proteger a mulher, né? Então eu me esforço. Uma paixão? Ah, essa é fácil, né? Mas eu vou trocar. Uma paixão, os meus sobrinhos, assim. Eu acho que eu não sou pai, mas o amor que eu tenho pelas crianças, assim, é muito grande, né? Que nem a Isabela, que é a minha... eu vou citar... É ruim citar sobrinhos, né? Mas eu vou citar. É a Isabela, que foi a minha primeira de sangue, né? Que é... Meu Deus, eu tenho um amor por ela, assim, que eu daria certamente a minha vida por ela. Tenho a menor dúvida. Tem o Teodoro, que é o irmãozinho dela, que é pequenininho, então ele é a cara do meu irmão quando era pequenininho, então a gente tem vontade de estrucar ele, assim, de apertar. Aí tem o Guto, que já não é meu de sangue, mas é o meu afilhado. Quis que eu fosse padrinho dele de crisma, fiquei muito honrado, né? Ele é mais quietinho, então eu brinco com ele, incomoda. Tem a Manuela, que é uma preciosidade dentro da família, assim, ela realmente é uma menina muito especial, muito diferente, muito inteligente, maravilhosa. A Yas, que é uma pestinha, assim, que é terrível, que é uma guerreira vencedora, nasceu muito prematura, venceu, sabe? Então a gente tem uma relação bem bacana, porque eu brigo com ela, ela briga comigo. Eu digo, a Manu é minha, a Manu é minha. E a gente, porque os dois adoram a Manu, então a gente brinca bastante. E tem a Isadora, né? Que a Isadora é a fofucha da família, assim, ela é a mais pequenininha, a menorzinha, né? E ela é gordinha, então ela come bem, ela é fofinha, ela sabe que ela é fofinha, então ela tem 2 aninhos, ela fala tudo. Então, assim, os meus sobrinhos realmente são a minha paixão. Posso dizer que são eles, assim, que é um pré-pai, né? Eu tinha uma cliente na loja que ela me disse assim... Eu tava comentando com ela que tinha a Isabela lá aquele dia, acho que o Teodoro não era nem nascido ainda. Eu disse, nossa, como a gente ama os sobrinhos, né? E aí ela encheu o olho de lágrimas, eu disse, meu Deus, falei alguma coisa errada. Ela me disse, muito, mas quando tu tiver filhos, tu vai ver que não tem comparação. Eu disse, Ela começou a falar dos filhos e começou a chorar. Ela tinha gêmeos e tal, né? E eu disse, bacana, né? Então, eu hoje pode dizer que a minha paixão são eles, assim. Um defeito. Vários. Aí quer escolher só um ou tu quer que eu cite vários? Por exemplo, eu sou muito... quando eu acho que isso se torna um defeito, porque eu sou muito devoto das coisas que eu gosto, entendeu? Então aquilo me consome demais. Uma bobagem, vamos lá, vamos uma bobagem, o Juventude. Cara, o Ju perde, eu fico arrasado, eu fico triste, eu fico mal. Eu não queria ser assim, entendeu? Então tudo que não vai como eu planejei, eu fico mal. Um discurso que eu faço e não é bom, assim, eu fico muito arrasado, entendeu? Às vezes não é muito como eu queria, eu me esqueço de alguma coisa, enfim. Então isso é um defeito. Outro, eu sou muito protetor. Então, por exemplo, eu sou muito, assim, todo mundo embaixo do meu... Eu preciso cuidar de todos. Comecei falando do meu pai, dos meus irmãos, da Patrícia, dos meus sobrinhos, dos meus sogros. Todo mundo eu me preocupo demais, assim, sabe? Chega a ser demais. Então, isso eu acho que também me consome bastante. E tem outros aí. Quer que eu cite em qual campo? Tem vários, por exemplo. O defeito acho que é o mais fácil, né? A qualidade. Vamos lá. Eu acho que eu sou um cara... Falar da gente sempre é mais difícil, né? Mas uma qualidade é que eu sou um cara leal. Eu acho que a lealdade, ela é... Sempre que eu contrato alguém, todas as vezes que eu contratei alguém no meu gabinete, eu tenho o mesmo discurso. Tu vai sofrer bullying. Tu não é o melhor do que tu faz, provavelmente. Mas eu quero a lealdade de ti. É por isso que eu tô te contratando, porque eu sei que tu é leal. Porque alguém infiel, tanto num relacionamento, numa amizade, num emprego, é uma pessoa que não constrói nada, né? E os meus assessores têm a senha das minhas redes. Eles podem muito bem ir lá escrever uma tragédia, dizer que fui eu, printar e acabou a minha vida, entendeu? Então eu contrato a lealdade. E eu sou leal, né? Leal à minha esposa, leal aos meus princípios, meus valores,
aos meus funcionários, aos meus amigos. Então, assim, lá no gabinete a gente até brinca que é uma família. Todo mundo incomoda todo mundo. Porque a gente apelida, faz bullying, é pesado. Mas assim, todo mundo gosta. Pesado. Porque a gente como a gente convive, cara, aqui em Brasília, vários foram daqui para Brasília. Então, a nossa família, a gente fica mais junto com eles lá do que com nós aqui, né? Com os nossos aqui. Então, eu acho que eu sou leal. E o Ju? O Ju é uma incomodação, né? O Ju é a coisa mais importante das coisas menos importantes, né? Uma vez eu falei pro meu pai, quando nós caímos, acho que nós estávamos sem divisão, na 4ª divisão. O meu pai, ele é um cara que ele tem muitos lampejos na vida. Ele me ensina coisas muito pontuais com as palavras, mas sempre me ensinou muito com o exemplo. Mas nem palavra do Ju, que é uma bobagem, né? Ele me ensinou o seguinte, ele disse, filho, a gente precisa de emoção, né? Ele te traz emoção. Então, é algo que tu precisa, é tipo uma válvula de escape. Por exemplo, amanhã eu vou no campo, eu já tô assim... Nos defeitos, tu pode colocar ansiedade. Muito. Ai, a ansiedade. Inclusive, tomei o remédio um tempo aí pra dar uma acalmada. E aí, o Ju é isso, é uma coisa que eu gosto de ir lá e é uma válvula de escape, porque naquelas 2 horas eu sou o torcedor, né? Eu sou só um torcedor e isso pra mim é bem importante. E a tua inspiração? Deus. Eu sinto que eu tenho uma missão. Sabe, eu sinto que Deus não me deu o dom de jogar bola. Eu fui muito ruim. Que todos os guris eu era, uma vez aqui no Santa me botaram no lixo, porque eu fui eleito o pior de todos. Então eu sofri muito quando eu era criança, né? Eu não sou bom em tocar música, eu não sou bom em gravar coisas, mas eu sou bom na arte de falar, da palavra. Então eu acho que Deus me deu um talento, né? Que Deus dá um para cada um, né? A gente pode enterrar ou pode usar ele para o bem. Deus me deu a única coisa que eu faço bem é falar. Única. Realmente eu sou ruim em um monte de coisa. Não cozinho, horrível. Tudo ruim. E o falar, eu tenho esse dom. Então a minha inspiração é conseguir... Tu queria uma pessoa, né? Vamos sair então de Deus, que Deus me deu esse dom. Mas eu acho que a gente tem várias. Eu acho que citar um às vezes é até ruim. Marcel Van Hatten, eu acho que é um cara que me inspirou muito. Churchill é um cara que enfrentou... Estou concluindo a biografia dele, é 1.100 páginas, o livro é enorme, mas eu tô na 1.000 quase. Eu tô na 900 e pouco, para não te mentir. E vi toda a trajetória dele, e ele é um cara que tem uma trajetória, meu Deus, guardadas as devidas proporções, né? Mas um cara que sempre foi muito excluído, um cara ruim, assim, que era ruim em um monte de coisa, e ele tinha o dom da palavra, né? E ele era o cara que na década de 30 pregava que o nazismo ia ser o que o nazismo foi. E ele foi por muitas vezes debochado, deixado de canto e tal. E ele foi o cara que venceu a Alemanha nazista, né? Então, assim, é uma inspiração pra mim, porque por diversas vezes na vida dele, ele arriscou a vida dele pelo combate que ele estava vivendo. Então, assim, é um cara que era destemido. Eu acho que essa é uma qualidade minha, quando tu me pediu. Eu sou destemido, não tenho medo. E me inspiro muito nele, né? Como o alemão é também, o Marcel, né? Que é um cara que tá vivo, que eu consigo tocar, que eu chamo de amigo, que se eu ligar agora vai me atender. E que é um cara que eu admiro pelas atitudes que ele tem, pela coragem que ele tem. Ele foi o primeiro que começou a enfrentar o Supremo, né? Então, assim, é um cara que eu admiro demais. Então, E o meu pai também, né? Eu não posso esquecer. O meu pai, como homem, ele é um homem, assim, que ele é admirável, né? Tem algumas, que eu te falei, são lampejos que ele me ensinou muita coisa. Tem um que eu gosto de contar que eu acho sensacional. Minha irmã era menor, a gente tem 13 anos de diferença e meu irmão tem 11 anos com ela. E a minha mãe fritava batata, não aquelas que a gente compra no mercado, ela tinha que cortar e fritar batata. Deve estar pensando, onde é que vem um exemplo disso, né? E minha mãe, ela fazia uma quantidade de batata e dá trabalho tu cortar a batata e fritar. E o que aconteceu um dia? Sentamos na mesa, sempre foi no mesmo lugar. Eu, meu irmão, meu pai, minha irmã, minha irmã, meu pai, meu irmão e a minha mãe. Sempre no mesmo lugar. A minha irmã sempre foi meu xodozinho sentado do meu lado. E aí nós sentamos e a Nicole acho que estava no banheiro fazendo alguma coisa. Eu me servi de batata, o meu irmão serviu de batata e ficou quase sem batata. E o meu pai jogou as batatas dele que sobrou no prato. E a minha mãe, porque vai ficar sem batata, não sei o que. Nisso a Nicole chegou e ele pegou as batatas e deu para ela. Ele disse, filho meu, não fica sem comida. Porque eu e o meu irmão, naquele momento, 2 crianças, nós estávamos, né? Queria batata. Queria batata. E ele, né? Então esse é um ensinamento que ele me deu.
Teve um outro que uma vez ele chamou eu e meu irmão, ele tem certeza que ele não lembra, meu pai se esquece, esse esquecimento puxei dele. Mas ele chamou eu e meu irmão quando nós tava ali na adolescência pra fase adulta, quando nós começamos a sair com as meninas, ele disse, filho meu, paga a conta, tá? Me disse, filho meu, paga a conta. Eu não quero saber que vocês um dia dividiram conta, coisa com as gurias que vocês estão saindo. Isso eu levei pra minha vida e nunca, nem a Daiane, que é minha ex-mulher, e nem a Patrícia pagaram 1 centavo de conta. Né? Então, e meu irmão, mesma coisa. Então, são assim, e o exemplo, sabe? O meu pai, ele nunca discutiu com a minha mãe. A minha mãe brigava com ele, minha mãe era mais braba e tal. Meu pai aqui, ó, nunca, sempre baixou a cabeça e, sabe? Eu acho que isso é... Eu nunca vi meu pai gritar, minha mãe, nada, sabe? Então, assim, o meu pai, ele me deixou ensinamentos que eu quero passar para os meus filhos, né? Por isso que nem eu e a Patrícia, que nós estamos, que nem eu te falei de ter filha. Pô, é porque nosso relacionamento tá 9.9, nunca vou dizer 10, porque senão a gente tá mentindo, né? Mas é 10. Sempre tem uma toalha molhada que esquece. Não, mas eu já tô doutrinado. Eu tô doutrinado. Ela não gosta que eu deixe os calçados, às vezes, meio espalhados, tá? Então 9.99. Mas assim, eu me vejo pronto, como família, eu e ela, a nós dar uma segurança e uma vida feliz ao filho que Deus possa me dar. Sabe? Não é um relacionamento conturbado, não tem traição, não tem... Sabe? É uma coisa leve. E eu vou conseguir ser para os meus filhos o que o meu pai foi para mim. Eu vou tentar ser. Então, assim, isso é importante. Eu quero não só colocar no mundo para dizer eu tenho um filho. Não, eu quero dar a vida que eu tive. Eu estudei em colégio estadual a vida inteira. Eu não tinha... O pai não era cheio de grana. Eu me lembro de nós ir no mercado e eu pedi a minha mãe não comprar os biscoitos mais caros. Sabe? Teve momentos muito difíceis, mas nunca me faltou o pai brincando, sabe? A mãe atenciosa. Então, assim, isso eu quero que meu filho tenha. E a família da Patrícia, ela é muito parecida. Uhum. Então, assim, nós temos os mesmos valores e princípios. Então, para nós vai ser algo tranquilo criar. Porque a gente tem as mesmas crenças, entendeu? Uhum. Então, eu quero retribuir ao meu filho o que meu pai fez por mim, que é a educação que eu tive. Vocês são muito parecidos, né? Muito. Sabe que a gente, se fosse irmão... E o melhor... Olha, eu posso dizer pra ti, acho que o melhor amigo do meu pai hoje é o meu sogro. Porque o que ele se deu bem, assim, é muito bacana. Porque é os mesmos valores, 2 trabalhadores, simples, sabe? Então é uma coisa leve, bacana. E foi Deus, né? Porque realmente encontrar a colona que nem a Patrícia não é fácil. Né? Lá do interior, lá de Anarec, né? Então, assim, ela é muito parecida com a minha mãe, a Patrícia. Então eu me apaixonei, às vezes eu brinco com ela, eu me apaixonei pela minha mãe. Porque eu sempre fui apaixonado, né? E aí ela gosta de maçã, que nem minha mãe gostava. Ela tem umas falas igual a da minha mãe. Então tem muita coisa. Ela foi no enterro da minha mãe. Ela conheceu por 1 ou 2 oportunidades quando nós éramos amigos. Mas ela não conviveu com a minha mãe, né? E ela é muito parecida. Então pra mim é muito fácil amar a Patrícia, né? Porque, tipo, a minha mãe era o meu tudo, né? Então amar a Patrícia é a mesma coisa. Só que eu namoro e beijo ela, né? Então sim, essa é a diferença. Tem uma diferença, né? O que é mais uns anos a menos. Sim, muitos, né? Mas nem tanto. A minha mãe esse ano faria 63. É bastante, né? A minha mãe morreu muito jovem. Minha mãe tinha 55 anos. A minha mãe morreu com 55. Ela era muito nova. Mas assim, ela foi, não sofreu e Deus quis assim, tá tudo certo. Que bom essa aceitação também, né? Difícil no início, né? Difícil, não, tu sabe que não. Sabe que não. Assim, é aquela coisa, né? Confia. Deus sabe o que faz. E assim, daqui 100 anos, nem 100, né? Nós aqui já estamos na faixa dos quase 40 e 35. Daqui 50 anos nós não vamos nem estar aqui. E depois a gente vira um porta-retrato na sala de alguém e depois mais nem isso. Então, assim, o que a gente tem que deixar são os exemplos, as obras, né? Eu vejo lá parlamentar com grana, fazendo rolo e... Cara, tu vai virar comida pra verme do mesmo jeito, né? E o que tu vai deixar Sabe, eu não quero... Quando eu entrei na política, eu disse pra Patrícia, me elegi, eu disse, vocês vão ter orgulho de mim. Vocês não vão sair na rua e passar vergonha, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu trabalho para que se mantenha. Que as pessoas próximas a mim tenham orgulho de dizer, eu sou a sogra do Marcon, eu sou o irmão do Marcon. Sabe, o meu tio, de 85 anos, tio Romualdo, fui visitar ele até semana retrasada. Cara, a felicidade, porque ele é o primogênito da família do meu pai, é o mais velho, né?
Então ele feliz que o nome Marcon hoje tipo, tem a referência. Ele é um Marcon, ele diz pros amigos dele que ele é tio, sabe? Isso é uma coisa que eu estou deixando algo. É um legado. Se eu tiver filhos ou já tenho sobrinhos, eles vão contar com orgulho de quem eu fui. Então é isso que eu penso, sabe? Eu não tenho carro do ano, não... sabe, eu vivo de aluguel, moro de aluguel aqui em Caxias, moro de aluguel lá em Brasília. Tipo, eu não tenho grana, sinceramente, né? Eu não tenho. Mas isso não importa, né? Sabe? É tão legal sair na rua e numa festa, as pessoas baterem foto, te parabenizarem pelo serviço que tu faz, sabe? Não tem preço, né? E essa é a minha missão. Então, assim, a Patrícia sempre dizia, eu tenho muito medo que tu mude e tal. Porque ela tinha medo de vereador, daí não mudou. Daí fui a deputado, daí não mudou. Daí disse, viu, agora tu te acalma, né? Porque eu não vou mudar, né? Tem o meu compadre, o Richard, que fala, as pessoas não mudam, né? E é verdade, elas só mostram o que elas são. É verdade. Né? Então, com o poder, não mudou nada. Que bom. Que bom. E tu vê lá no grupo que a gente tem, né? Vejo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é porque tá na frente da câmera que é diferente. A mesma coisa. É a mesma coisa. Se cruzar na rua é a mesma coisa. Eu posso não reconhecer ele, né? Tu já te reconhece. Sim. Mas com o tempo a gente vai pegando os rostinhos aí. Mas nós vamos se ver bastante ainda. Agora começa a campanha no que vem, né? E é lá. uma experiência. Sabe que eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer 2 coisas na vida. Primeiro, trabalhar em banco, que eu trabalhei. Pelo menos em 3 meses, pra tu nunca mais ser passado pra trás, porque tem muita trapaça, muita tramóia. Venda de capitalização e seguro casado. Então, tu aprende muito. E concorrer pelo menos uma vez. Porque tu vai ver que tem muitos amigos teus que tu tem como amigos que não te ajudam. Tem muita gente que tu não considera que vai pegar contigo, né? Então, tu aprende muito numa campanha. A campanha, tu cria uma história pra tu contar pro resto da vida. Eu tenho histórias da campanha 2016, 2018, 2020, 2022, que eu só tenho porque eu vivi. Porque eu quis me expor e quis colocar meu nome à disposição. E foi muito bacana. Então, assim, em 24 eu não vou ter campanha. Vou ajudar o Scalco, né? Óbvio, os candidatos a vereadores que comungam dos valores e princípios. Mas em 2026 estamos aí de novo, né? E assim vai. E é uma coisa que passa muito rápido, que nem... Eu já estou concluindo o primeiro ano de mandato, né? Eu tenho mais 3. Então é muito rápido. Por exemplo, agora que eu me adaptei às viagens, a Brasília e tal, e já terminou o primeiro ano. Então, é rápido. E cada vez mais entrevista, e cada vez o povo parando mais para conversar. Eu tava numa entrevista antes de vir, né? Lá de Bauru, que eu toda semana participo. Então, é muito bacana, porque como eu gosto de falar, então, pra mim não tem problema. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? E eu acho que através do que eu falo, às vezes tu inspira outras pessoas, tem como exemplo. Certo. E aí tu vai plantando, né? O bem, que é o que eu acho que é a minha missão. É isso aí. Isso aí. Gente, ótimo, conversa. O brinde tá aí, nego? Não. Não? Ficou lá na sala. Depois tu me dá o brinde. Depois eu te dou. Então, gente, finalizando, eu só tenho a agradecer, na verdade. Estamos com fome? Estamos, já roncou aqui. Quase meio-dia. Estamos com fome, viu? Meia hora ia ser pouco. Marcon, muito obrigado. De nada. Que Deus continue te iluminando, te dando sabedoria, te inspirando. É isso aí. E que seja apenas o pontapé inicial aí da tua carreira. E as pessoas têm que procurar Deus para eles, né? Não adianta, Deus não vem se tu não abre a porta, né? Não. Então essa é a mensagem que eu deixo final. Procurem que vocês vão achar, né? Ele tá lá, é só procurar. Eis que estou à porta e bato. Agora se tu não abrir, aí não chega, né? Se tu não der abertura para Deus entrar e estar contigo e fazer a diferença na tua vida primeiro. E quanto mais perto de Deus tu tá, mais tu consegue ver as obras dele na tua vida, né? Isso eu acho muito bacana, assim, tem coisas que acontecem no meu dia a dia, assim, que eu vejo, nossa, muito Deus, assim. Então, é bem bacana. Coisas pequenas, às vezes, né? Muito pequenas. Muito mas, pequenas. assim, tu percebe, assim. Tu vê, não é aquele milagre, assim, né? E tu pode ver, né, o exemplo que ele nunca prometeu facilidade, mas ele prometeu felicidade, né, encontrando ele. E tu não vê uma pessoa que é próxima de Deus, enfim, triste, ela passa pelas provações dela, enfim, mas uma vida de alguém que tá lá nas drogas ou que tá lá fazendo mal nunca é completa feliz, né? Então, ele te dá a melhor coisa, pode ser que é a felicidade, ele não te dá facilidade,
É muito fácil nós sair daqui ali, comprar um baseado e achar que isso vai ser, E achar que tá feliz. vai ser feliz, né? Ou ter uma vida promíscua de engravidar e tirar e, sabe? Tipo, isso só traz desgraça, né? E a felicidade, ela não é fácil de ser conseguida. Tu tem que fazer, né? Por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Cara, como parlamentar, se eu quisesse fazer festa em Brasília e pegar a mulher, meu Deus do céu, eu não preciso nem fazer propaganda. Acho que é o que mais tem. Pelo status Vão lá que na eu porta tô, te buscar, eu acho. Mas assim, isso não vai me trazer feliz. Isso não vai me fazer feliz, né? Então, assim, mas seria fácil, mas não traz felicidade. Difícil talvez seja para alguns ser fiel, leal à sua esposa e tal, mas isso me traz felicidade. Entendeu? Então, as pessoas possam me ter como exemplo para isso, né? Procurar a Deus, que sempre tem bons presentes lá. Esses valores que nos últimos tempos foi invertido, né? Sim e não. Sabe que hoje eu acho que com a rede social é muito mais exposto isso, mas sempre houve. Sempre houve a maldade, a droga, sabe? Sempre aconteceu. Na época de Jesus acontecia, né? E talvez hoje ela é mais exposta, mas sempre houve. Nosso papel é estar do lado do bem, fazer o melhor e tentar deixar alguma florzinha aqui que possa florescer ao longo dos próximos anos. Eu acho que é isso que Deus espera de nós. Pode falar os patrocinadores. Ótimo! Gente, então, agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores. Belo Pan, Padaria e Confeitaria, Open Door Síndico Profissional, Estacionamento da Coronel, Galina Motopeças, Os Véios da Kombi Genilda e Espaço Pérola. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até este instante. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e comentar embaixo se vocês gostaram de ouvir o nosso deputado Marcon. Ok, gente? Muito obrigado, um abraço e até mais.